Então vamos iniciar com Max Verstappen, efetivamente, esta live de hoje. Deixa eu ver aqui. Tá ok. Nós sabemos que o grande assunto dessa Silly Season, que vai se iniciar depois do Grande Prêmio da Hungria, para quem não sabe, falando rapidamente, a Silly Season é a temporada de boatos, ela é muito forte nos dois períodos de férias da Fórmula 1. Esse período agora que nós teremos após o Grande Prêmio da Hungria, que é chamada férias de verão, e depois no final do ano, né, quando nós temos aquelas férias de dezembro até fevereiro, quando você tem a pré-temporada. Então são dois períodos em que os rumores, os boatos, tendem a ficar um pouco mais fortes. E o que aconteceu é que nós tínhamos uma expectativa muito grande dessa Silly Season ser dominada por Max Verstappen na Mercedes ou na Red Bull, e no final das contas agora, no último grande prêmio pré-férias de verão, o Verstappen já disse que ele vai ficar. Ele disse com todas as letras que vai ficar, que a intenção dele era ficar, e que no ano que vem, né, daqui 12 meses, ele sabe que vai ter novamente esse tipo de questionamento, ainda mais dependendo da performance. O Verstappen, ele sabe que daqui 12 meses nós teremos novamente esse tipo de rumor, ainda mais considerando que a Red Bull não deve vir como uma grande equipe. Então, na prática, o que aconteceu? As peças do tabuleiro não estão se mexendo tanto, com exceção do Christian Horner. O Christian Horner é uma peça do tabuleiro que ninguém esperava que fosse ser demitido agora, e aí ele foi demitido e sai para poder ir, quem sabe, para uma Cadillac ou alguma coisa assim. Nos pilotos, nós não estamos tendo, assim, uma Silly Season tão forte. O Colapinto continua na Alpine, então provavelmente o Colapinto até não fique para o ano que vem, mas ele fica agora provavelmente para o segundo semestre. Você vai ter um Verstappen permanecendo na Red Bull, que já tira grande parte das narrativas que viriam nesse período de férias. Então, se a gente for olhar pelo lado das narrativas, das visualizações e tal, é ruim, claro que é ruim. Mas olhando pelo lado de quem tá de saco cheio dessa história, é bom, né? É bom se encerrar agora. Isso também mostra que o George Russell fica onde está, deve assinar um contrato ali de múltiplos anos com a Mercedes, o Antonelli fica onde está, ele não vai para a Alpine, por exemplo, como era ser falado. Então, tudo vai ficando como está num primeiro momento. O que o Anderson Venâncio está falando é importante, tá? Porque nós podemos ter uma surpresa, uma vez que na Fórmula 1 nós sabemos que contratos não necessariamente são respeitados, existe a possibilidade de pagar a multa rescisória do Verstappen, e a gente não pode também escrever, né, dar como certo tudo aquilo que eles falam. Por quê? Se você bem se lembra, eu vou trazer um exemplo que eu sempre cito aqui no canal, que é o do Sebastian Vettel. O Sebastian Vettel, eu falei na época. Então, o Sebastian Vettel, quando ele foi para Aston Martin, você deve se lembrar que no dia anterior à confirmação dele para Aston Martin, o chefe da equipe Aston Martin, se eu não me engano, na época era o Otmar Szafnauer, tá? Ele disse com todas as letras, o Sebastian Vettel não vem, isso aí é infundado, é especulação da imprensa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí o Sebastian Vettel no dia seguinte foi anunciado pela Aston Martin. Então sim, o que o Anderson está falando pode acontecer, tá? Pode ser sim uma cortina de fumaça? Pode ser. Pode ser só para tentar dar uma tirada, mas você pode ter certeza, pegando como base o comentário aqui do Vinícius Silva, né, fizeram maior auê e no fim não deu em nada, você pode ter certeza que se tiver a menor possibilidade do Verstappen ir para a Mercedes ano que vem, seja pagando o seu contrato lá, sua multa, a imprensa vai descobrir isso e vai trazer na Silly Season, porque é o que vai gerar conteúdo na Silly Season, tá? É o que vai gerar conteúdo na Silly Season. Então, entenda isso. Nesse caso, Vinícius, isso é o normal da Fórmula 1, tá? É o normal. Fizeram o auê, mas não era mentira. Foi confirmado pelas partes de que houve a negociação. Então, o detalhe é, não chegaram a um ponto comum, porque provavelmente dependia do Verstappen ficar fora do top 4 nessa época do ano. Mas a negociação e a vontade do Verstappen de sair foram confirmadas. Tá? Isso é normal da Fórmula 1. Tem rumores que nunca vão se confirmar e tem rumores que vão se confirmar. É totalmente comum de acontecer, tá? Essa coisa de fica ou sai na Fórmula 1 é igual aos dirigentes do futebol negando contratação. Exatamente, Leno. É por aí. O pessoal tende a fazer muito isso. Como agora é o Verstappen falando com todas as letras, a gente tende a falar, ok, acabou por aqui. Mas nunca se sabe, né?
não dá para escrever com todas as letras. Eu não esperava, por exemplo, a troca do Yuki Tsunoda lá com o Liam Lawson tão cedo. Eu não esperava que o Jack Durham fosse entrar tão cedo, fosse sair tão cedo também. Eu falava, ele vai ser substituído no meio do ano, mas ele saiu mais cedo. Então, são coisas que por vezes acontecem que nos surpreendem, então, meio que fim de novela, tá? E aí o Leno tá falando mais uma vez ali, só ficou porque o Horner saiu. É uma possibilidade real. É uma possibilidade real. O Jean Carlos tá falando só se o Verstappen fosse um Hamilton da vida para acertar na equipe certa. O Hamilton realmente fez isso com a Mercedes, né? Com a Ferrari, por enquanto, a gente não sabe. Vai que ganha ano que vem, mas por enquanto a gente não sabe. O Everton chegando aí, boa noite. O Edmar tá falando, será que em 2026 poderá ser um déjà vu? Isso a gente entra já já, tá? Já já a gente fala disso aí. O Anderson tá falando justamente um ponto importante. Ano que vem todo mundo vai estar sem base. Tiro no escuro esse motor e a aerodinâmica. Exatamente. Né? É claro que existem os tais rumores que tem sobre os motores e a performance, ele é baseado com certeza em informações vazadas, tá, gente? Com certeza. Então, se fala há tanto tempo que a Mercedes é um motor mais rápido e por várias fontes diferentes, é porque o motor Mercedes provavelmente vai ser o melhor mesmo, a não ser que alguém descubra alguma coisa de última hora. Mas provavelmente o motor Mercedes seria o mais rápido para o ano que vem. Mas é um tiro no escuro, porque, por exemplo, o motor Mercedes pode ser o melhor, mas beleza, você tem 3 equipes que usam motor Mercedes. Qual equipe vai vir melhor? Vai ser a Williams? Vai ser a McLaren? Vai ser a Mercedes? Fica a incógnita. A Aston Martin vai estar utilizando o Honda ano que vem, então, o que vai virar isso aí? É que nem o Matheus Conceição está falando, o Max vai virar um olheiro em 2026. Alpine também, verdade. A Alpine vai ter motor Mercedes, 4 equipes então, né, com total. A Alpine vai virar motor Mercedes, então a Alpine também pode chegar e surpreender com o Briatore ali. E aí? Né? Não necessariamente a equipe Mercedes vai ser a melhor, mas o motor Mercedes é muito seguro dizer que, pelo menos hoje, pelas informações vazadas, ele vai ser o melhor, sim. Tá? O Matheus Conceição fala justamente que o Max vai virar um olheiro em 2026, e o Ricardo Silva fala, o Horner na Cadillac seria uma boa. Né? Eu também acredito. Eu acho que para o perfil da Cadillac seria muito bom. Seria muito bom o Horner lá, porque ele já sabe como pegar uma equipe do zero e transformar numa equipe vencedora, só que você vai ter que dar poder para ele. E aí é uma questão de saber se a Cadillac vai querer dar esse poder, basicamente. Max fica na Red Bull como algo normal, tá falando o Francisco ali. O Leno tá dizendo a Haas vai virar Toyota. Existe essa expectativa, tá? Existe essa expectativa da Haas virar Toyota, sim, porque a Haas tá com uma parceria com a Toyota em que a própria Toyota já falou que quer aumentar a sua participação na Haas ao longo dos próximos anos, pensando numa possível volta à Fórmula 1 como equipe. Então, sim, a Haas deve passar por um processo de toyotização, vamos assim dizer, para os próximos anos. Mas isso é, assim, como eu posso dizer, é um processo de alguns anos, não vai ser ano que vem, tá? A produção, se quiser mudar para a foto do Horner ali rapidinho, já que a gente está falando do Horner, né? Ele que deve estar indo para Cadillac. O Jean Carlos está dizendo, por que também a Red Bull está começando agora a fazer o próprio motor, então não acho que vai dar muito certo. Exato, a Red Bull não tem expertise, a Ford não estava na Fórmula 1 antes, então, na prática, você tem ex-funcionários da Honda, com 2 empresas que nunca fizeram motores, que são Red Bull, e Red Bull, no caso, nunca fez motor, e a Ford nunca fez esse motor específico da Fórmula 1. Então, realmente a chance de não estar entre os melhores, dentre os melhores, é muito grande, tá? É muito grande mesmo. O Anderson Venâncio fala, quem sabe de aerodinâmica ativa? Simulador diz uma coisa, na pista é outra coisa, haja tempo no túnel de vento. Concordo. É uma grande incógnita. 2026 é uma grande incógnita, gente. Então, essa movimentação de mercado mais comedida é o normal, é o esperado, a não ser que alguém tivesse uma informação privilegiada, como é o caso do motor Mercedes. Por isso que o Verstappen muitas vezes queria ir para lá, além de toda a briga na Red Bull. Então, isso faz uma grande diferença, sim. Tá? Isso faz uma grande diferença. O Jonas está falando, se a Red Bull ficar no meio para o fim do grid, o Max assina com a Mercedes com certeza. Também acho, até porque aí ele teria
que ativar a cláusula de contrato e ele sairia para 2027, coisa que o Toto Wolff falou recentemente, eu abordei em vídeo, né? Que para 2027 eles vão olhar o Max Verstappen. O Justino falando que ficou decepcionado com o Verstappen permanecendo na Red Bull. O Ricardo Silva, se mau caratismo fosse sinônimo de não ser chefe de equipe, Flávio Briatore não teria voltado à Alpine. Exato.